Queridas, queridos, a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 18. Queremos andar por caminho conhecido. Queremos ler do versículo de número 1 até o versículo de número 6. Se você percebe que alguém à sua direita ou à sua esquerda não tem um exemplar da Bíblia, você pode compartilhar com ele ou com ela esse momento especial, que é o momento da leitura da palavra. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18. Nós iremos ler do versículo de número 1 até o versículo de número 6. Que o Senhor continue honrando esse lindo departamento de jovens que festejam e estão caracterizados totalmente diferenciados dos demais eventos de jovens que vejo por aí. Que Deus abençoe vocês tremendamente, qualidade musical muito boa. Quero agradecer aqui ao convite que me foi feito, toda a liderança, os líderes de jovens que me recebem aqui com muito carinho, meu amigo pastor Edivaldo, que sempre procura apoiar o meu ministério de pregoeiro na palavra. Eu quero, enfim, agradecer a todos vocês que estão aqui. Livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Quantos acharam? Digo amém. Amém. A partir do versículo 1, diz-nos assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. E eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Olhe para quem está à sua direita, à sua esquerda, e diga para ele, diga para ela: você não passa de barro nas mãos do oleiro. Tome o seu assento glorificando ao Senhor. A Bíblia é um livro das profissões, é um livro que apresenta as profissões mais primitivas. Quando a gente abre a nossa Bíblia no livro de Gênesis, nós vamos ver as profissões primitivas se destacando: o pastoreio de gados, de ovelhas, a música, o tocar da harpa, da flauta, dos instrumentos de corda, o lavrar a terra, o semear e o colher. Nós vamos ver regências, governos, lideranças e liderados. Mas ela não é apenas o livro das profissões, como também é um livro que menciona e dá destaque a algumas profissões. Existia nas ruas de Jerusalém uma rua que era conhecida como a Rua dos Ferreiros, aonde se fabricava desde as ferraduras dos cavalos as espadas mais afiadas para a guerra. Havia uma rua conhecida como a Rua dos Padeiros, outra rua que era conhecida como a Rua das Olarias. Preste bem atenção aqui. Essas ruas e esses profissionais, eles têm alguns destaques. Quando nós
lemos a ordem de Deus dada ao profeta Jeremias de descer à casa do oleiro, tratava-se de uma rua cheia de olarias, aonde Jeremias desceu, se na primeira tinha uma olaria intermediária ou o fim das olarias, eu não sei, mas o Senhor disse a Jeremias: dispõe-te e vai até a casa do oleiro, porque lá tu ouvirás as minhas palavras. O jovem que estava recebendo de Deus essa incumbência, esta ordem, era justamente um jovem que aprendeu acerca do templo, estava situado no luxo do santuário. E Deus tira Jeremias de dentro do sacerdócio para dentro do ministério profético e lhe dá a ordem de descer até a uma olaria, porque Deus estava disposto a falar na olaria com o profeta Jeremias. O que Deus estava dizendo para Jeremias é o seguinte: eu sou o Deus que valorizo as profissões e os profissionais. Para mim, nenhuma profissão é superior a outra, nenhum serviço é inferior ao outro. Para mim, não importa o ambiente, se ele é luxuoso, se ele é de pompa ou se ele é simples. Assim como eu falo dentro de um santuário luxuoso, eu falo também dentro de uma simples olaria. Assim como eu, Senhor, extraio lições para ensinar você dentro do santuário, também vou lhe dar as lições da olaria. E Jeremias desce, e quando ele desce, ele vê o oleiro entregue ao seu trabalho. Ele vê como se fabrica um vaso, como se confecciona um vaso. Jeremias vai observar que um barro especial estava separado de canto, porque de mais de 200 tipos de barro, somente 8 servem para confeccionar o vaso. E esses 8 tipos de barro são encontrados no subsolo da terra. É preciso escavar, é preciso aprofundar, procurar, para então selecionar o barro apropriado para se confeccionar o vaso. Depois disso, o barro é trago para ser peneirado, e no processo da peneiração se tira todo o resíduo grotesco, todos os grandes pedaços de madeira, todos os grandes pedaços de pedra. É tirado tudo aquilo que é o defeito visível do barro. Depois ele é colocado em um canto para ser encharcado com água, ser amassado com as mãos ou com os pés do oleiro, para então ele ir para a roda. Como funcionava esta roda? Havia 2 grandes pedras, uma pedra na parte de cima, outra pedra na parte de baixo. O pé do oleiro ficava na pedra que era a roda da parte de baixo, que fazia girar a roda de cima, e com as mãos ele trabalhava no formato do vaso. Com as mãos ele trabalhava de baixo para cima para se confeccionar o vaso. Depois o oleiro pegava esse vaso, aquecia a fornalha a cerca de 930 graus, colocava o vaso para dentro da fornalha. Depois ele era novamente tirado. Ele esmaltava o vaso, dando brilho e resistência ao vaso, para então colocá-lo de novo dentro da fornalha. Mas agora a temperatura não era mais 930 graus, era 1260 graus centígrados. E o vaso tem que resistir para então sair dali aprovado. E aí Jeremias vê todo esse processo e Deus diz para Jeremias: vocês, padrão, são como o barro nas minhas mãos. É interessante, juventude, essa comparação que Deus faz. É interessante, porque Deus estava usando o profeta Jeremias, que é o mesmo que vai bradar, dizendo: terra, 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 ouve a palavra do Senhor.
esse profeta, ele está aprendendo acerca da formação da personalidade, da formação do caráter, da confecção das mãos de Deus para o ofício do ministério. O que Jeremias está aprendendo são lições diretas de Deus, que é o oleiro celestial. Temos tudo a ver com o barro. Primeiro que, quando Deus criou o homem, ele pegou um material já existente, que é o barro, e o material inexistente nessa atmosfera, que é justamente o Espírito. Ele sopra e equilibra aquilo que é da terra com aquilo que é espiritual no ser humano. Porque Deus deseja que nós vivamos uma vida equilibrada. Olhe para o jovem que está à tua direita, à tua esquerda, parece com essa irmã, e diga assim: o desejo de Deus é te dar equilíbrio em todas as áreas. Equilíbrio no seu temperamento, equilíbrio nas suas palavras, equilíbrio no seu relacionamento, equilíbrio nos seus desejos, equilíbrio. Jeremias está assistindo tudo isso, e Deus está dizendo: olha, a nação de Israel para mim é como um barro em minhas mãos. É comprovado pela ciência que mais de 13 elementos que existem no solo da terra estão presentes também no corpo humano: cálcio, potássio, ferro, magnésio, silício, selênio, iodo, enxofre, cobre, chumbo. Tudo está presente no corpo humano. O que Deus está dizendo é: as minhas mãos te projetou, e assim como as minhas mãos te projetou, eu já determinei na eternidade que você vai ser um vaso para a minha glória, para a minha honra, para a minha utilização. O processo é que o oleiro buscou um barro especial. Não foi em qualquer lugar que Deus te encontrou. Ele cavou profundo na eternidade, antes mesmo da tua formação no ventre da tua mãe, antes mesmo da tua formação embrionária uterina. O Deus eterno olhou e disse: eu vou fazer dele um vaso para a minha honra, eu vou fazer dela um vaso para a minha honra. Você não nasceu por causa do delírio de uma noite de amor de um homem e uma mulher. Você não nasceu por causa de uma aventura. É porque tem projeto de Deus na tua vida, tem projeto ministerial para você, e Deus está te colocando na olaria e dizendo: eu vou colocar você etapa por etapa na olaria, até que você esteja pronto para ser um vaso usado. Ele pega e ele então peneira, porque o processo da peneiração para tirar tudo aquilo que é defeito visível. Quando o oleiro nos pega aquilo que é rótulo da sociedade, que alguém olha e vê, ele vai tirando, ele tira o rótulo da sociedade. Aquele que era cachaceiro já não é mais, aquele que era mentiroso, estelionatário, que era prostituto já não é mais. O rótulo do mundanismo é tirado e o selo do Espírito é impregnado. Ele tira tudo aquilo que é grotesco e ele diz: eu vou peneirar. Oh, aleluia! Levante a palma da sua mão direita, porque vou lançar uma palavra de Deus para a tua vida. Se você está diante de pessoas que é barro nas mãos do Senhor e que não está entendendo ainda, e tem muito defeito visível e todos apontam, tem uma mensagem de Deus esta noite. O Senhor vai colocar na peneira, ele vai peneirar, e quando ele peneirar, o Espírito dele que convence do pecado, do juízo e da justiça vai tirar tudo aquilo que é defeito visível e vai dizer: eu vou trabalhar, a obra é minha, o barro é meu, eu faço como eu quero, eu trabalho da forma que eu quero. E quem é o barro para contender com o oleiro?
tudo aquilo que é defeito, pequenos resíduos, pequenos pedregulhos, estão ainda embutidos na massa, e estão fazendo parte da massa, mas agora já está tudo se misturado, mas a mão do oleiro vai, pega, entra e diz: eu vou tirar o pequeno pedregulho que está dentro da massa, eu vou tirar o pequeno pedaço de palha que está dentro da massa. Sabe por quê? Porque é apenas um pedregulho na massa, é apenas um pedaço de graveto na massa, mas Deus sabe que esse pedregulho pequeno vai atrapalhar no processo, vai atrapalhar na evolução. Deus está colocando a mão no interior de jovens, está dizendo: eu vou tirar de você tudo aquilo que for para impedir a tua evolução, a concretização do meu projeto, a concretização da minha obra. Eu vou colocar a mão e vou arrancar. Ele vai arrancar sentimento que entrou e não devia ter entrado, pensamento que está e não devia estar. Ele vai colocar a mão e ele vai dizer: a minha mão poderosa sabe aonde é que está o pequeno problema. É aquele pequeno pedregulho no quarto escuro da alma. Aí o jovem diz aqui: não, Jeová, coloca a mão em tudo, mas no meu culto não põe a mão. Ele vai colocar a mão e ele vai tirar. Quando Deus começa a tirar alguns pedregulhos, pedrinhas pequenas do nosso caminho, começamos a chorar e dizer: Deus, por que o Senhor tirou de mim? Deus, por que é que o Senhor tirou? Era tão insignificante, mas fazia já parte de mim. É porque o Deus está dizendo: você está olhando para coisa pequena, para um relacionamento que não ia dar em nada, para um emprego que não ia te servir para nada, e você está chorando. E eu tenho algo muito melhor para você. Eu tenho concretização das minhas promessas para a tua vida. Para de chorar pelo que se foi, minha santa. Para de chorar pelo que não deu certo, meu amado. Olha para o alvo, para as promessas do Todo-Poderoso na tua vida, que são maiores. É preciso o barro ser amassado, ser pisado. Escute bem isso aqui: Deus usa recursos humanos para alcançar os seus objetivos divinos. Deus usa recursos humanos para alcançar os seus objetivos divinos. Tem pessoas que não querem ser pisadas, não querem passar pelo processo da humilhação, mas não existe exaltação sem antes o processo da humilhação. Quer ser exaltado, linda? Quer ser exaltado, lindo? É preciso ser pisado, é preciso ser ignorado, é preciso ser humilhado. E quando você estiver sendo pisado, sendo humilhada, você diga: é Deus usando alguém para trabalhar no meu ego, é Deus usando alguém para trabalhar na minha personalidade, é Deus usando alguém para desenvolver em mim a humildade, a simplicidade, a temperança, a mansidão. Não importa qual seja o teu temperamento, se você é colérico, se você é fleumático, se você é sanguíneo, se você é melancólico, não importa. Deus vai trabalhar no teu temperamento. Depois do barro pisado, molhado, ele vai para a roda. Na roda, o barro já não tem mais o controle da situação. Eu não sei se você, quando era criança, já brincou como eu brincava. Eu rodava para um lado e rodava para o outro. E quando eu ficava tonto, eu dizia: não estou tonto ainda, não, vou rodar mais um pouco. Porque à medida que você vai rodando, você perde o controle, você perde o equilíbrio. E Deus coloca a massa, o barro, a argila na roda. E diz: eu vou fazer tudo rodar. Você vai perder o controle. Você gosta de dominar a situação, mas você vai perder a situação. Você vai perder o controle. Eu vou te colocar na roda, tudo vai girar ao seu redor. Você vai perguntar onde eu estou, para onde eu estou indo, o que acontecer agora. Você vai se perguntar muitas e muitas coisas, mas aí você vai perder o controle. Mas
você entenda que as coisas continuam rigorosamente pelo meu controle. E você está pensando que o oleiro está pondo a mão, não está pondo a mão não. Enquanto está tudo girando, ele diz, está tudo no controle. Sabe onde eu estou controlando? Eu sou tão poderoso que eu estou controlando tudo na terra através dos meus pés. O globo terrestre é escabelos dos meus pés. Estou controlando. A roda está girando, você não está entendendo nada, mas ele está controlando tudo. Nada sai do controle de Deus. Olha que frase linda. Diga para quem está à tua direita, à tua esquerda: nada sai, pastor Edivaldo, do controle de Deus. Nada sai, companheiros, do controle de Deus. Fugiu do teu controle, fugiu do controle. Fugiu dos teus recursos. Você não sabe mais o que fazer, mas o Senhor desconfia em mim, porque eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando. Saiu do teu controle, irmã, mas não se preocupa não, porque ele vai peneirar o rebelde, ele vai amassar o rebelde, ele vai colocar na roda e as mãos dele vai trabalhar. E a mão do oleiro começa a trabalhar, sabe como? É de baixo para cima, porque com Deus tudo começa de baixo para cima. Tem quem queira começar no ministério de cima, vai se perder. Você pode barganhar